Saudações, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês um recurso de programação chamado estrutura de repetição, que é quando especificamos um bloco de comandos para o algoritmo executar várias vezes, até alcançar os resultados desejados. Vou tomar como base esse exemplo, a criação de um algoritmo para fazer a conversão de temperatura. Cada temperatura inteira na faixa de 0 a 100 será convertida para as escalas Kelvin e Fahrenheit. Para isso, eu vou declarar aqui uma variável chamada TC, colocar ela do tipo inteiro. Essa variável vai representar cada temperatura Celsius, tudo bem? Vou criar também uma variável chamada TK, para representar o resultado na escala Kelvin. E a temperatura em Fahrenheit eu vou declarar como real, porque esse resultado pode ter casas decimais, né? Depende dos cálculos que serão apresentados daqui a pouquinho. A ideia é o seguinte: a primeira estrutura de repetição do algoritmo é a estrutura para. Ela é usada para repetições determinadas. O que isso quer dizer? Repetições onde você já consegue especificar a quantidade de vezes que o bloco de comando será executado. No caso aqui, nós temos uma situação onde o algoritmo vai pegar cada temperatura de 0 a 100. Então, qual que seria a lógica? O algoritmo vai pegar a temperatura 0, vai aplicar as fórmulas de conversão para essas duas escalas e vai mostrar os resultados. Em seguida, ele vai pegar o próximo valor aqui na sequência, que seria o 1, e executar de novo a rotina que faz a conversão e exibição dos resultados nessas escalas. Vai passar o próximo valor aqui para 2 e vai executar novamente o bloco de comandos de conversão e exibição. Ou seja, nós temos aqui um processo que vai ser repetido para cada temperatura de 0 a 100. Seria pegar a temperatura Celsius, aplicar as fórmulas de conversão e exibir os resultados. Tudo bem? Como eu farei isso? A estrutura para, ela exige que se coloque uma variável. Essa variável a gente se refere a ela como contador ou contadora. O que é uma variável contador ou contadora? Uma variável que vai partir de um valor até atingir o outro, valor inicial e valor final. Então, no caso, eu defino aqui que a variável TC vai começar com o valor 0 e ela vai até o valor 100. Coloco a palavra reservada faça, que faz parte da estrutura. Tudo bem? É importante frisar que o bloco de comando de uma repetição ele precisa ser delimitado. Nós temos aqui na estrutura para a palavra reservada para iniciar e fim para especificar até onde vai esse bloco de comandos da repetição. Em seguida, colocamos nesse espaço, nessa área, os comandos que o algoritmo terá que executar para cada valor aqui da variável contadora, que no caso nós chamamos de TC. Então é o seguinte, para converter uma temperatura Celsius em Kelvin, a fórmula é essa, 273. Para converter a temperatura Celsius em Fahrenheit, vou usar uma fórmula um pouquinho abreviada, 0,8 vezes temperatura Celsius mais 32. E aqui eu vou usar o comando de exibição, comando de escrita, para mostrar na tela uma frase, por exemplo, temperatura na escala Kelvin, 2 pontos, vírgula, e aqui a variável que está recebendo o valor da conversão. Vou colocar outro comando de escrita para que o algoritmo mostre o valor também na escala Fahrenheit. Eliminar essa linha branca, gravar o algoritmo, gravado aqui como exemplo, repetição para 0,1. Ok? Vamos entender então como funciona a estrutura de repetição. Vou executar passo a passo para que nós possamos acompanhar cada linha de comando que está sendo processada pelo algoritmo. Correto? Vamos lá. Nós temos aqui então a criação das variáveis, o efeito na memória do computador esse aqui, na declaração de variáveis. Já especificamos que ele faz a definição desse espaço da memória com os nomes que foram definidos aqui.
vai criar a variável TF e agora ele vai para a parte de comandos. Já encontra a estrutura de repetição. Repare o seguinte, a variável TC ela recebe valor 0, o algoritmo desce, executa o primeiro comando do bloco da repetição, já fez a conversão, agora ele vai executar essa instrução, fez o cálculo, armazenou o valor na variável especificada, vai mostrar na tela. Temperatura na escala Celsius, temperatura na escala Fahrenheit. Bem, vou só parar aqui. Eu esqueci de especificar a variável que vai mostrar o cálculo. TF. Vamos parar a repetição. TF. Fahrenheit. E apenas para melhorar um pouco a apresentação do resultado, eu vou pedir que ele mostre aqui a temperatura em Celsius. Então, TC, graus Celsius correspondem a. Vou mudar um pouquinho a apresentação aqui. Kelvin. E aqui nós vamos mostrar primeiro o valor encontrado da conversão e depois a unidade de medida. Fahrenheit. Tudo bem? Vamos gravar. E vamos executar de novo, um passo a passo, para que vocês entendam o que está acontecendo. Dá passo a passo. Então vamos lá, com F8. Criação das variáveis. Próxima linha, criação da variável TF. Parte de comandos. Primeira linha da parte de comandos é a estrutura para, onde ele vai atribuir para a variável TC o valor 0, foi o primeiro valor especificado. Em seguida ele desce para executar o bloco de comandos, faz o cálculo da temperatura Kelvin, Fahrenheit, e faz a exibição dos resultados. Ok? Ao chegar no final da repetição, que é indicado pela sentença fim para, ele retorna para o início da mesma, só que fazendo alteração do valor da variável TC. No caso aqui, a mudança vai ser feita de 1 em 1. Então, a cada repetição, o valor da variável é incrementado em 1. Reparem aqui, ó, que a variável TC está com 0, mas no momento que o algoritmo volta lá na estrutura de repetição, ele já passou o valor para 1 e ele vai refazer o bloco de comandos. E assim, ele vai até que a variável TC chegue no valor 100, quando ele executa o bloco de comandos pela última vez e, ao chegar no final, ele abandona a estrutura de repetição e executa os comandos colocados após, ou, no nosso caso aqui, ele vai terminar o algoritmo, porque não existe nenhuma instrução para ele executar após o final da estrutura de repetição. Tudo bem? Essa é a estrutura para, é a primeira das 3 estruturas de repetição que eu vou mostrar para vocês. Mas é isso, um abraço e até o próximo vídeo.